Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos aqui fazer um estudo de caso, né? Dois estudos de caso, imersivas interativas, audiovisual. Então, num primeiro momento, vou falar um pouco aqui sobre a minha trajetória, né? Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou com audiovisual, dentro de ilhas de edição, fazendo filmes, fazendo trabalhos de computação gráfica, animações, edição, finalização de imagens, né, tratamento que são salas imersivas interativas, né? No primeiro momento, a gente tem aí um cenário criado, né, um espaço criado, e dentro desse espaço nós temos um ambiente controlado, né? O que seria um ambiente controlado? É como uma caixa escura e que nós temos o controle da iluminação, nós temos o controle do áudio, nós temos o controle do vídeo, temos o controle de movimentação das pessoas dentro do espaço, temos um controle de tudo que acontece dentro dessa sala, né? Quando a gente fala que o espaço é interativo, isso também representa que ele é programado, né? Ele é um ambiente programado. Essa programação, ela é feita através de códigos mesmo, e ela também é composta por ligações de componentes, né? O que seria? Então, eu tenho aqui uma projeção, né? Vamos pensar num cinema. Cinema é uma sala imersiva, onde a gente tem ali o controle das pessoas que chegam para assistir o filme. Então, tem ali os assentos delas, tem uma temperatura controlada, tem uma iluminação controlada, tem o tempo de play, né, desse vídeo, né? Então, tem uma equipe técnica por trás disso que vai fazer funcionar a projeção, a iluminação, o som e a temperatura e a circulação de pessoas, né? E para que serve uma sala imersiva, né? Ela serve justamente para você contar a história que você quiser, né? É a sua própria narrativa diante de um tema. O estudo de caso que eu vou colocar aqui agora, ele é um ambiente que hoje em dia está em São Paulo, ali na marginal do Rio Pinheiros, sobre um empreendimento que na realidade é um bairro, né? Uma proposta aí que é ao longo de anos, mas é um empreendimento que o cliente queria mostrar para as pessoas que visitavam que visitam esse empreendimento, como vai ser esse empreendimento no futuro, né? Quando ele estiver totalmente pronto. A primeira sala, né, imersiva que nós fizemos lá, ela tem uma série de 35 monitores ligados, formando um video wall, né? Que seria então um corredor, que de um lado nós temos monitores, do outro lado nós temos monitores, e no momento em que a porta é aberta, né, desse espaço escuro, né, não escuro, mas controlado, né, esse espaço que as pessoas entram, e ali começa um play de áudio e vídeo sincronizados e iluminação. Então, esses monitores, eles são entendidos como um único filme, né? Eles não são 35 filmes, né? Ele é um único filme, dividido em 35 monitores e disparados por um sistema de som, via timecode de um som, né? Então, a gente gera esse timecode, envia esse sinal para uma mesa de som, né? Uma mesa audiovisual, na realidade,
com diversos canais ali controlados. E conectado nessa mesa de som, a gente fez a opção de usar o QLab, que ele acionava esse play. Então, a pessoa entra e começa a ter a experiência audiovisual das informações criadas pela equipe de criação. Um grande desafio nessa parte foi estabilizar todos os sinais, porque nós temos 35 conversores de sinal, né, o SDI para o HDMI, né, então nós temos ali muitos metros de cabo, né, a gente tem, nossa, foi mais de 500 metros, né, de cabeamento, e isso em si já foi um grande desafio, porque todos os protocolos, né, de cabeamento, eles têm uma melhor zona de trabalho, né? Então, tudo que tem uma extensão muito ampla, ele começa a ter perda de sinal. Assim também como a variação da energia elétrica do local, né? Então, dentro desse exemplo da primeira sala imersiva, esse foi o grande desafio, né? De deixar essa sala completamente estável em termos de sinais. E no fim dessa experiência audiovisual, a gente tinha uma passagem para uma segunda sala. Uma coisa muito importante é que quando você constrói um ambiente imersivo do zero, ou seja, você não tem nada de construção e você passa a ter ali um projeto arquitetônico para fazer essa edificação do espaço. E isso é muito bom porque você já prepara todos os suportes né, dos equipamentos, seja ele monitor, seja ele painel de LED, seja ele projetores, você tem a condição de deixar, né, as caixas de som, a própria iluminação, as telas, né? Então, você tem condição de deixar todo esse espaço muito bem amarrado para receber, né, para suportar todo esse equipamento, né? Então, essa segunda sala, que é um xodó, né, porque ela realmente é impactante, nós nós mapeamos, né, a extensão do projeto, que seria um projeto que abrange aí cerca de 15 quilômetros de extensão, né, vai ali da ponte do Morumbi, não, a ponte João Dias, até a Cidade Jardim, ali na Marginal. Então, o que nós fizemos nesse momento foi criar uma maquete escalonada desses 15 quilômetros, né? Então, nós transformamos esses 15 quilômetros em 15 metros, por exemplo. E ali tinha todos os prédios do local, todas as casas, todas as ruas, todo o espaço de movimentação mesmo, né, da cidade. E para isso foi criado um vídeo que ele foi projetado em 3 superfícies, né? Então, numa primeira superfície, a maquete projetada. Uma segunda superfície foi uma tela de 180 graus, no sentido horizontal, né? Então, nós temos uma projeção de chão, nós temos uma projeção de 180 graus na frente e temos também uma projeção no restante dos 180 graus, né? Nesse ambiente 360, nós temos uma projeção também nas costas né, na parte de trás do espaço. A maquete, ela foi toda
mapeada, né? Então, eu aproveito essa deixa para falar que em termos de criação de conteúdo, a gente tem aí uma técnica muito disseminada, que é a técnica de projeção mapeada. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos controle de onde a luz da projeção vai bater e eu tenho como fazer destaques, né, no conteúdo dessa área. Então, por exemplo, eu quero que dentro desses 15 metros de maquete, eu quero projetar somente na parte do empreendimento, que seria ali cerca de 1 metro. Então, eu consigo, via softwares de programação, de projeção mapeada, eu consigo isolar somente esse 1 metro, né? Então, eu tenho uma atenção voltada para a parte do empreendimento e todo o restante da maquete eu deixo ali num ambiente contemplativo, né? Tudo isso sendo também acompanhado pelo áudio, né? Então, nós temos a trilha sonora, nós temos a locução, e isso tudo vai compondo a narrativa da história, né? Que vai ser contada ali. A tela 180 graus, ela também foi feita em projeção mapeada, porque a gente tem uma série de correções óticas. O que seriam, então, essas correções óticas, né? Nós usamos projetores de 15 mil lumens, 4 projetores fazendo a tela frontal, a gente tem 4 projetores no chão, né? A gente tem 2 projetores somente para uma parte frontal dos prédios da maquete. E nós temos também cerca de 4 projetores para a parte de trás desse ambiente. Essa parte que compõe os 360 graus, né? Então, a gente tem 180 graus na frente e 180 graus atrás. Foi feita uma holografia, né? O que seria uma holografia? Ela tem uma tela, que não é uma tela como uma parede, né? Ela é uma tela que a luz passa por ela, né? Ela tem uma trama que não tem essa... Você, quando o ambiente está todo escuro, você não enxerga essa tela, né? Então, isso gera uma magia, né? Que você não tá vendo essa tela aqui atrás, porque ela é um tecido, um tecido como uma trama bem fina, né? A espessura eu nem saberia dizer, porque é algo como se fosse uma folha de papel. E ela tem uma tonalidade mais escura, né? Ela não é uma tela branca. Então, na hora que eu tenho todo o ambiente com iluminação controlada, ela fica invisível. E isso daí é uma grande surpresa na hora que as pessoas estão assistindo, né, a maquete acontecendo, integrada com essa tela da frente, né? Ou seja, tudo também é um único filme. A gente não tá passando filmes disparados de computadores diferentes, por exemplo, tudo está sendo disparado do mesmo sistema de computador, né? Que também foi criado especialmente para isso, né? Abri aqui também essa parte de... a parte dos componentes, que eles são criados de acordo com as entradas que nós precisamos. Então, no caso da sala com 35 monitores, isso quer dizer que a gente tem uma série de computadores ligados em série, e cada um deles tem aí 12 placas de vídeo, né? Porque cada monitor é uma placa de vídeo. Então, no caso da sala imersiva da maquete 360 graus, o que nós temos é
uma estação de trabalho, né, de computadores que são ligados entre si para poder disparar via o QLab um único sinal, né, que ele dá o play em todos os vídeos ao mesmo tempo. E não só em todos os vídeos ao mesmo tempo, mas ele também dá o play em todos os áudios ao mesmo tempo e também dá o play em toda a programação de iluminação ao mesmo tempo. Então, eu tenho momentos onde eu quero que a luz fique mais baixa e na cor azul. Então, eu programo isso previamente. E tem um outro trecho em que eu quero que a casa fique, o espaço fique mais iluminado e na cor laranja. Então, tudo isso foi programado, né, no QLab, passo a passo e conforme toda a informação criativa que os diretores tiveram. Eu, dentro desse projeto, eu fui a diretora técnica, então eu trabalhei em conjunto com a direção criativa e em conjunto também com a direção arquitetônica, né? Tinha aí uma empresa fazendo toda essa obra, né, para nós, e junto com a direção de produção, né, que no caso é a equipe que vai compor aí toda a equipe de produção, né, que seriam os produtores da maquete, seriam os produtores de cenografia, os produtores das telas, né, de produtores de equipamentos, enfim, todo um sistema complexo de pessoas trabalhando, né. Esse projeto tinha aí 50 pessoas trabalhando, né, tamanha a grandiosidade dele. Então, um dos pontos aqui que é muito importante trazer, né, é que esse ambiente, ele sendo controlado, a gente consegue fazer o que quiser dentro dele, né? Cada uma das partes que compõem ele, né, de técnica, de criação, de produção, de arquitetura, a gente consegue contar exatamente a história que o cliente, no caso, queria que fosse exibido. Dentro desse mesmo empreendimento, dentro dessa mesma complexo, né, de salas imersivas, tem mais 2 salas, né, que eu vou passar aqui como exemplo. Uma parede touch, então foi criado uma projeção numa parede com cerca de 10 metros, assim, tudo são dimensões muito amplas, né? E conforme a pessoa chegava nesse ambiente e tocava na tela, sensores via tinta, inclusive, né, uma tinta condutiva conectada a sensores, disparava um novo vídeo, um novo áudio e um novo vídeo. Então, a interatividade, ela não só se dá na interatividade do público com a superfície, né? Mas também a interatividade entre os componentes eletrônicos. Então, mais uma vez, a gente tem um ambiente completamente controlado e deixamos na mão de quem está visitando, né, esse espaço, que ele escolha que tipo de informação ele vai receber. E num quarto passo, né, numa quarta sala, dentro desse mesmo grande espaço, né, para vocês terem ideia, o espaço no total tem 1.000 metros quadrados, né, então é realmente como se fosse um grande centro de exposição. E numa quarta sala, né, dentro desse trajeto,
tem a visita de um apartamento decorado, e nós fizemos uma interatividade onde o cliente, para saber qual é a vista que eu tenho do apartamento do 10º andar, né? Eu acho que tinham 23 andares. Tem, né? Porque as torres estão construídas hoje em dia. Então, ele ia lá, a gente simulou uma placa de um elevador e a pessoa apertava numa tablet, né? Tudo controlado por tablets, né? Com sinal de Wi-Fi, né? Fazendo esse disparo para o computador. E aí ele escolhia, eu quero ver a vista do 10º andar. E aí mostrava a vista do 10º andar, né? Com imagens captadas via drone, né? Da altura do prédio, e aí mostrava o que seria a vista dele, né? Eu quero ver como que é a vista do 3º andar. Então, clicava ali nesse painel, né? Representando o painel do elevador. E ele tinha ali também a vista desse 3º andar. Então, basicamente é isso, né? Basicamente é isso, né? São ambientes completamente controlados, com a luz controlada, com a iluminação artística controlada, com áudio e vídeo sincronizados controlados, e também o trânsito das pessoas, embora as pessoas possam ficar soltas ali, né? Ou seja, optar por, vou em um lugar, vou no outro, mas aquilo era controlado pelo conteúdo, né? Então, é isso. E um segundo caso que eu quero falar, que é um caso muito especial para mim, é uma sala cerimonial imersiva. Então, o meu cliente é um cemitério crematório em São Paulo, no Rio de Janeiro. É um padrão muito elevado, assim, de clientes mesmo, né? De sistema, de pessoas que podem ter aí um olhar diferente para a cerimônia do funeral. Então, eu, junto com a direção do cemitério, nós criamos uma sala imersiva também, construída do zero. E então tem ali uma cerimonialista, né, que recebe ali os convidados da família, né, para participar dessa cerimônia. E eu criei um ambiente com 2 projetores, né, projetores a laser, e um sistema de som, e também controlado por uma tablet, né? Então, isso dá autonomia de escolha, né, para o cemitério, no caso, não ter um técnico lá disponível para poder apertar o play, né, no computador, e sim uma pessoa comum que faz a escolha do tema, né? Eu criei 4 filmes, todos com uma temática sem abordagem de pessoas, né? A gente não tem nenhuma forma humana, todas são formas da natureza. Então, a pessoa previamente escolhe o tipo de filme que ela quer que passe ali para esses convidados, né? Que estão ali para celebrar a vida que esse ente querido teve, né? Esse amigo teve, e que isso tenha um preenchimento artístico, né? Isso é muito importante. A gente não está falando sobre a morte, né? Mas sim, a gente está falando sobre uma celebração da vida. E eu acho que a arte, nesse momento, ela expressa muito bem
e com muito bom gosto a importância da vida. E esse sistema também, ele é um sistema super estável, para vocês terem ideia, ele está lá implementado há 3 anos, ele foi implementado em 2020, e eu nunca recebi uma ligação, por exemplo, dizendo, não está funcionando tal coisa. Tudo isso porque a equipe técnica que eu escolhi, nós prezamos muito pela qualidade dos equipamentos, né? Então, nós trabalhamos só com equipamentos de ponta tecnológica, né? Equipamentos que têm uma estabilidade muito grande, muito robusta, justamente porque isso é para estar na ponta do dedo das pessoas, né? É muita sensibilidade toda essa questão, tanto no primeiro caso, né, das salas imersivas do empreendimento, como nesse segundo caso, é muito importante que isso seja extremamente estável, né? Então, um fio, um cabo pode acabar com toda a história, né? Uma escolha de uma metragem de cabeamento pode acabar com toda essa estabilidade, né? Uma falta, por exemplo, de um sistema de energia estável, né? Com um backup de um projetor, de um gerador, por exemplo, ele pode acabar com toda essa estabilidade, né? Uma montagem de computador, né? As placas escolhidas, né? Então, a placa-mãe, placas de vídeo, placas de áudio, todos esses componentes, né? Os processadores, né? Então, a gente tem processadores aí também de última ponta, né? De tecnologia, porque você imagina tocar ao mesmo tempo 35 monitores. Você imagina tocar ao mesmo tempo, né? 20 projetores. Então, tudo isso tem que ser feito dentro de uma escolha muito sábia por parte da técnica, né, da equipe técnica. Então, basicamente é isso. Fica aqui o meu agradecimento, né, ao governo do Estado de São Paulo, né, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por ter participado do PROAC 2021. Esse vídeo fica disponível nas plataformas, né, de YouTube, do Vimeo, por tempo indeterminado. E o que quiserem conversar comigo a respeito de tudo que escutaram, né, porque são assuntos muito complexos, então eu deixo aqui aberta esse canal para a gente se conversar, tá bom? É isso, muito obrigada por tudo e que aproveitem essa videoaula. Obrigada. Vai ter que ser